Olá, buenos dias, como estão? Aqui é a professora Karine de espanhol e na aula de hoje nós vamos aprender sobre a classificação das palavras em espanhol. A classificação das palavras em espanhol, segundo a posição da sílaba tônica, é dividido em 4 grupos, que são as agudas, graves, ou também chamadas de dianas, esdrúxulas e sobresdrúxulas. Para a gente compreender, primeiro é necessário entender que a sílaba tônica na palavra é aquela sílaba que é pronunciada mais forte. Então, a classificação da palavra vai ocorrer segundo a posição da sílaba tônica. E aí, nós conhecemos esse assunto em português com a classificação das palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Só que em espanhol nós temos aí 4 grupos. E em português nós temos 3 grupos. Vamos lá para o primeiro grupo. O primeiro grupo dessa classificação são las agudas, que tem o acento tônico na última sílaba. Então, quando o acento tônico for na última sílaba da palavra, essa classificação vai ser em aguda. Seria em português as chamadas oxítonas. Quando o acento tônico for na penúltima sílaba, nós vamos ter aí las graves ou llanas. Tanto faz nomeá-las graves ou llanas. E aí, nós conhecemos em português como as paroxítonas, quando é a penúltima sílaba que recai o acento tônico. Las esdrúxulas tem o acento tônico na antepenúltima sílaba. Em português, nós as conhecemos como proparoxítonas. Então, quando o acento tônico está na antepenúltima sílaba, temos las esdrúxulas. E o único grupo dessa classificação em espanhol que nós não temos em português são as sobresdrúxulas, que seriam as superproparoxítonas. Que é isso? É quando o acento tônico na sílaba é anterior à antepenúltima. Então, é antes da antepenúltima. Nós vamos chamar de sobresdrúxulas, certo? E aí, como exemplo, um grupo das agudas, que seriam as oxítonas em português, temos as palavras café, razón e autobús. Percebam aí que a sílaba tônica é a última sílaba. E só vamos acentuar no grupo das agudas as que terminam em vogal N ou S. Então, as oxítonas terminadas em vogal N ou S, vamos acentuá-las. No grupo das graves ou dianas, que são as paroxítonas em português, em espanhol são chamadas de dianas ou graves, temos exemplos de palavras como adbo, cóndor e tórax. E aí, só não vamos acentuar as que terminam em vogal N e S. Essa nós não vamos acentuar. No grupo das esdrúxulas, que são as proparoxítonas em português,
todas se acentuam. Temos como exemplo sábado, matemáticas. E no último grupo, que são as sobresdrúxulas, todas se acentuam também. E aí temos como exemplo a palavra devuélvamelo. Percebam que a sílaba tônica é a antepenúltima, anterior à antepenúltima, certo? Pessoal, uma observação em relação à classificação das palavras em relação à tonicidade, a sílaba tônica, é que todos os advérbios, que é uma classe gramatical, terminados em mente, eles vão conservar o acento da vogal de origem, então vai permanecer com o acento. Por exemplo, facilmente. Percebam aí, o advérbio manteve a acentuação da sua palavra de origem. Face originou facilmente. Outra observação é que os monossílabos, em geral, não levam acento. Monossílabos são palavras que têm apenas uma sílaba. Então, de maneira geral, eles não vão ser acentuados. Temos como exemplo aí, Dios. Outra observação é que os hiatos levam acento para marcar a sílaba tônica. Então, aí, por exemplo, frio. Hiato, pois a semivogal e a vogal estão em sílabas distintas, sílabas diferentes, e aí eles vão levar acento para marcar qual é a sílaba mais forte. E a última observação é que as palavras compostas prevalecem a tônica da última. Então, a última palavra prevalecerá a sílaba tônica e não na primeira. Certo, pessoal? Para terminarmos aí, temos os monossílabos homônimos. Monossílabos homônimos é só para a gente poder compreender que a acentuação em uma palavra e a não acentuação pode distinguir significados, podem trazer aí palavras com significados distintos. Por exemplo, de em espanhol é a preposição de, la mesa de madeira. Agora, de em espanhol com o acento é o verbo dar, é a conjugação do verbo dar. E aí temos como exemplo no le dé importância. Outro exemplo aí, aqui ó, o te é um pronome pessoal em espanhol sem acento. Exemplo, yo te quiero. Já te com acento é o substantivo com significado de chá. Exemplo, te está dulce. Certo? E essa foi a nossa aula de hoje.